Queridos, eu quero ler com vocês um texto que está em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Se você não sabe onde é que fica Tiago, começa do fim da Bíblia e vai voltando ali que é mais rápido, tá bom? Tiago 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Eu quero conversar com vocês sobre o que é ser exclusivamente do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui, dos prazeres que guerreiam em vossos membros? Cobiçais e não tendes? Então matais. Buscai com avidez, mas nada conseguis obter? Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos próprios prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais que é em vão que a Escritura diz: ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de nós? Mas Ele nos dá uma graça maior. Conforme diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações, homens dúbios. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se o vosso riso em luto e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração aqui nesse lugar. Que a Tua voz seja aquilo que nós ouvimos, Senhor, ao meditarmos nas Escrituras, Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha trazer sobre nós um enchimento do Espírito, Senhor, e que a fé seja transformada no nosso interior, para que nós sejamos cada vez mais, Senhor, transformados de glória em glória. A Tua glória está nesse lugar, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz que nos transforma, a Tua voz que nos faz aptos, Senhor, para o reino de Deus. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 O que é união? O que é um pacto ou uma aliança? O que é estar unidos contratualmente a alguém ou por afinidades com alguém? O que é esse tipo de aliança? O que é esse tipo de pacto? Como que a gente define essas coisas? Nós vivemos em um tempo onde alianças são coisas dispensáveis. São coisas que nós abandonamos com facilidade. São coisas que podem ser desfeitas. São coisas que não são para sempre. O poeta já dizia que seja eterno enquanto dure. Por quê? Porque o que importa é o que eu estou sentindo. Quando eu não sentir mais, a gente muda de plano. Bauman escreveu um livro chamado Modernidade Líquida, para tentar explicar um pouco desse sentimento que nós temos de que as coisas estão aqui hoje e amanhã não estão mais, que as coisas ficam mudando o tempo todo e que nada vai permanecer do mesmo jeito para sempre. E é muito triste a gente pensar nisso. A gente pensar que aquilo que a gente tem como sólido hoje deixa de ser sólido amanhã. O nosso Deus, Ele é uma esperança sólida. Ser cristão é confiar em algo que não muda, em algo que é totalmente firme e constante. É por isso que Ele é a rocha eterna da nossa salvação, porque nele não existe mudança. O próprio Tiago disse que o nosso Deus não tem sombra de variação. Ele é o mesmo, Ele é constante. Lá em Malaquias, no capítulo 3, não no verso 10, famoso verso 10, Malaquias 3, 6, antes de falar aquilo que todo mundo já conhece, dos dízimos, Malaquias diz que o Senhor olhou para ele e disse: eu, o Senhor, não mudo, e é por isso que vocês não são consumidos, ó casa de Jacó.
Porque Deus, Ele é constante, e Ele não muda de ideia, Ele não fica indo de um lado para o outro, Ele não é líquido, Ele não é como um rio que segue o curso que está na frente dele, e Ele é obrigado a andar naquele caminho, não. Deus permanece o mesmo, Ele é imutável, e a imutabilidade de Deus, de todos os atributos de Deus, é o que nos dá a confiança de que um Deus que é eterno e perfeito, vai ser sempre eterno e perfeito. A gente pode confiar nele, de que as promessas dele não vão se esvair no meio dos nossos dedos, quando a gente começa a pedir para ele cumprir aquilo que ele prometeu, porque ele não muda. Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras, não. Por quê? Porque ele não muda, e aquilo que ele disse, vai se cumprir. O nosso Deus é um Deus tão firme, tão constante, que ele é um contraste com tudo aquilo que esse mundo oferece. Um mundo de mudanças diante de um Deus constante. E aí a gente percebe algo a respeito de Deus, algo a respeito desse mundo. E quando nós comparamos as duas coisas, nós vemos que nós temos um dilema, porque nós não podemos andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Ou nós andamos segundo um mundo que se adapta, ou nós andamos segundo um Deus que é constante e que não muda. Ah, mas isso é antiquado, a gente viver dessa maneira. Bom, pode pensar o que tu quiser, mas o que a palavra de Deus diz é que Deus não muda, e que tudo que Ele prometeu continua valendo, tudo aquilo que Ele decretou continua valendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, mas Ele também é o ômega, aquilo que começou Ele termina. E aí? E aí que Tiago aqui ele nos traz um problema quando a gente olha para esse tipo de coisa. Tiago, ele nos faz pensar a respeito de como a vida com Deus, ela deve ser constante, ela deve ser firme. Olhando para esse texto, nós vemos uma série de coisas. Eu gostaria de falar com você sobre um problema que começa no nosso coração, e depois eu quero falar com você sobre a consequência desse problema, sobre como o diagnóstico desse problema é feito, e depois eu quero falar com você sobre a solução desse problema. Então são 4 coisinhas que a gente vai falar aqui hoje, para que a gente possa entender o que Deus tem para nós. Porque Deus é um Deus que não muda, e se Ele não muda, aquilo que Ele disse continua valendo. Deus criou o homem no Éden, homem e mulher, e estabeleceu a união entre o casal. E quando Deus estabeleceu a união entre o casal, Deus estabeleceu um reflexo do que Ele é com o seu povo. Deus estava dizendo que eu sou como um marido para o meu povo, a minha esposa. Quando Deus estabelece isso, Ele cria um conceito que não pode ser mudado. Deus é contra a poligamia. Ai pastor, mas Abraão tinha uma penca de mulher. Tinha e estava errado. Tu não vê um momento na Bíblia Deus aprovando e dizendo, ah, que legal Abraão, parabéns pelo que tu fez. Não, Deus tolerou aquilo, mas Deus não aprovou aquilo. Ah, mas e o Jacó, que tinha 2 esposas, depois teve as 2 servas também? Deus tolerou, mas Deus não aprovava aquilo. Preste atenção, Deus sempre estabeleceu na sua palavra que o casamento deveria ser entre um homem e uma mulher, e acabou. Qualquer outra coisa fora disso é uma distorção daquilo que Deus disse, é uma tentativa, como a cobra que chega e diz, por acaso o Senhor não disse assim? Não, Ele não disse, acabou a conversa, não fico dando papo para a cobra, deu. Porque às vezes a gente quer conversar com a cobrinha, né? A cobrinha vem e diz, quem sabe se tu der uma curtida naquele negócio ali, for para aquele lado ali, fizer. Não, meu irmão, está fugindo, não dá papo para a cobra, corta o negócio. Na semana passada nós falamos sobre tentação aqui. Se você não assistiu, dá tempo de entrar ainda no final do culto e recuperar, porque hoje tem muito a ver com aquilo que a gente falou na semana passada, tá bom? Entra no canal lá do Caminho Santo TV no YouTube e você vai poder assistir a palavra da semana passada. Se você quiser também uma versão em texto, pastor, não gosto muito de ver vídeo, no aplicativo está lá ainda lá o nosso estudo, então dá para você buscar esse texto, que a minha esposa maravilhosamente bem escreve esse texto todas as semanas, com o nosso estudo de célula, e está ali o estudo, então, à disposição de todos vocês. E nós falamos sobre isso, sobre as tentações que Jesus teve no deserto. Então eu quero falar com vocês a respeito disso, porque não existe poligamia. Hoje em dia já existe um conceito de poliamor, né? As pessoas estão tentando criar até legislação a respeito disso, e tentando lidar como pode um casal
incluir mais uma pessoa no seu relacionamento e tratar dessas coisas com naturalidade. Só que eu quero dizer para vocês que ainda que esse mundo faça isso, isso é uma distorção daquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus estabelece a sua lei no Monte Sinai, aquele monte com fumaça e trovões e fogo de tudo que é lado, e Moisés lá no meio do povo, e o povo atemorizado lá embaixo, e o povo olhando assim, e Moisés lá no meio do fogo, da fumaceira toda. Deus vem e diz assim: não tenham outros deuses além de mim, porque eu sou um Deus zeloso. Deus está dizendo: eu não quero mais ninguém na nossa relação, é eu e o meu povo, e mais ninguém. O que a primeira coisa que acontece quando Moisés desce do monte? Tinha mais alguém entrando na relação. Deus fica irado com aquilo, Deus se ira com aquilo. As pessoas ficam dizendo: não, Deus é bonzinho. Jesus não é outro Deus. Por quê? Porque Deus não muda, Ele continua irado. Quer ver? Quando Jesus entra naquele lugar chamado templo, onde as pessoas vendiam coisas lá dentro do templo e começam a extorquir os mais pobres através das suas ofertas, o que Jesus faz? Jesus pega um chicote e fica irado com a injustiça. Por quê? Por causa da cobiça que se tornou o novo Deus deles. E por causa da cobiça que tomou conta do coração deles, Jesus diz: não pode ter mais ninguém entre eu e o meu povo. Ele vai lá e expulsa aqueles homens de dentro do templo. Jesus ficava irado da mesma maneira. Não pensem que Jesus não se irava. Jesus ficou irado quando Lázaro morreu por causa da morte. Jesus se irava assim. Pastor, está escrito aonde isso? Lá em João 11, outra hora a gente conversa sobre isso. Acho que eu já falei até sobre isso uma vez. Se vocês olharem lá nos canais do YouTube, lá, tem um vídeo falando disso em algum lugar, né? Eu já nem sei mais onde é que fica. João 11, acho que devemos chorar, alguma coisa assim, né? Como Jesus chorou, alguma coisa desse tipo. Procura aí o que vocês acham lá. E eu falo sobre isso, como Jesus se irou com a morte. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não existe espaço para ajeitar as coisas do jeito que nos satisfaça. Nós não podemos incluir na nossa relação com Deus alguém que seja central no relacionamento. Como que um casamento funciona? Funciona com um homem e uma mulher que olham um para o outro e declaram um para o outro que estão se doando para fazer aquilo e se tornar uma família. É assim que funciona. Quando eu me casei com a minha esposa, eu prometi para ela que eu cuidaria dela todos os meus dias, que eu faria tudo o que tivesse ao meu alcance para cuidar dela. É assim que Deus ama a igreja. Ele cuida da igreja, Ele se doa pela igreja, Ele faz isso pela igreja. Como é que a esposa cuida do seu marido? Da mesma forma. Ela honra o seu marido, ela cuida dele, ela guarda a sua casa. O relacionamento funciona dessa maneira. Mas a gente não olha para isso como sendo a nossa relação com Deus, e isso está errado. Nós somos a noiva do Senhor Jesus, e nós precisamos tratar o Senhor Jesus dessa maneira, com os olhos de exclusividade. Se nós não tivermos esse olhar de exclusividade, nós estamos cometendo adultério. Qualquer outra coisa que a gente inclua na relação como sendo tão importante quanto Deus, se torna traição. E é sobre isso que Tiago está falando aqui. Então, depois dessa breve introdução de meia hora, nós vamos começar aqui falando que, em primeiro lugar, nós temos um problema. Nos primeiros 2 versos diz assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui, dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e não tendes, então matais. Buscais com avidez, mas nada conseguis obter. Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. O que Tiago está dizendo para nós aqui? Está dizendo: olha, vocês são brincadeiros, vocês ficam brigando, se matando dentro da igreja, vocês ficam indo atrás uns dos outros e apunhalando os seus irmãos. Não é disso que Tiago está falando, mas ao mesmo tempo é. Talvez Tiago não tivesse em mente aqui que o povo que estava ali diante daquele, o povo que recebeu a sua carta, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, fosse um povo que realmente matasse outras pessoas. Matasse, que eu digo literalmente, matando outras pessoas. Mas Tiago tinha em mente aquilo que Jesus disse, porque eu já falei isso em outras ocasiões para vocês. Tiago, ele é especialmente enfático com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Eu quero abrir com vocês. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 21,
Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E também qualquer que disser ao seu irmão Racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está explicando aqui? Que o nosso coração, a nossa intenção, ela já é assassina. Nós não precisamos literalmente matar alguém, mas nós podemos matar no nosso coração. Nós já somos condenados da morte sem ter cometido o homicídio. Nós estaremos diante do pecado, mesmo sem ter praticado, por causa da intenção do pecado. O Tiago está recapitulando para nós aqui, que o nosso coração, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância, a gente começa a gerar uma série de disputas, uma série de brigas com as pessoas ao nosso redor. Vocês já devem ter visto isso no lugar onde vocês trabalham, ou onde vocês estudam. Pessoas que querem se destacar, e para se destacar fazem qualquer coisa. Por quê? Porque para elas não importam as pessoas no caminho. O que importa é eu chegar lá onde eu quero. E a pessoa começa a atropelar todo mundo, começa a usar os outros como escada, começa a fazer cabeça de amigo como trampolim, porque para ele não existe amizade, existe um objetivo, a pessoa é obstinada e existe para ela somente uma meta. Não existe nada no meio do caminho que possa impedi-la de chegar lá. E aí ela começa pelos seus desejos, pelas suas ganâncias, pelas suas paixões, elas perdem o foco. E Tiago está falando aqui para a igreja. Sabe por quê? Porque isso pode acontecer no nosso meio. Pode ter gente aqui entre nós que olha para o outro atravessado dizendo: eu não gostei do jeito que o cara falou comigo, ou eu não gostei que ele nem falou comigo. Que é bem pior, né? Que às vezes a gente fica triste assim: tu viu, o pastor não me cumprimentou. Meu irmão, às vezes não dá. Eu já consegui cumprimentar alguns de vocês hoje, e alguns eu vou conseguir cumprimentar depois, mas eu sei que vai ter gente que vai embora e eu não vou conseguir cumprimentar. Por quê? Porque faz parte da vida. A menos que você fique a noite inteira esperando, daí uma hora eu vou te cumprimentar. Se você não tiver pressa para ir embora e quiser ficar aí, a gente pode conversar depois. Mas com certeza, se você for embora no meio do caminho, vai ter alguém que vai parar na minha frente antes, eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo. E assim vale para todo mundo. Às vezes você diz: mas o fulano lá não falou comigo. Mas não, esquece o fulano. Você não vai conseguir falar com todo mundo. Mas preste atenção. Se no teu coração esse tipo de coisa se tornar uma ferida que te promove ódio e raiva a respeito do teu irmão, sabe qual é a consequência disso? É o pecado que Tiago está acusando. Porque as mortes e as guerras, elas vêm através disso. Elas vêm através de uma ferida de decepção, através de uma ferida de qualquer coisa que tenha tocado no nosso coração, e a gente não consegue mais tirar aquilo dali. Jesus consegue restaurar, mas nós não conseguimos muitas vezes, porque o nosso coração ficou amargurado, e aquilo cresceu e se tornou uma doença dentro de nós. Nós não conseguimos mais lidar com esse problema. Nós precisamos que o toque do Senhor venha sobre a nossa vida e nos restaure. E nós temos um problemão diante de nós aqui. E ele chega a dizer de onde vêm as guerras. Por que ele fala de guerra? Ele acha que as brigas são desse nível? Meu irmão, tem casamento que eu vou dizer para vocês. Casamento que é verdadeira guerra. Existem casamentos que são uma tristeza. Na verdade, o cara preferia ir para a guerra do que estar casado. É sério. Uma vez eu vi uns pastores americanos falando, estavam fazendo um debate falando de casamento. São alguns dos pastores mais famosos dos Estados Unidos hoje lá. É o Tim Keller, o Carson, o Piper, essa turma aí. Tinha mais alguém junto com eles, não lembro quem era. Acho que era o Packer até, sei lá. Eles estavam todos conversando assim. E aí perguntaram para o Carson assim: Carson, alguma vez você já pensou em se divorciar? Ele: nunca. Isso jamais passou pela minha cabeça. Algumas vezes em homicídio, assassinato, mas em divórcio não, porque eu sei que Deus odeia o divórcio. Claro que ele falou brincando, né? Mas por quê? Porque a gente precisa ter em mente isso. Deus não quer saber de separação, Deus não quer saber de casais que se dissolvem. Mas antes de chegar nesse ponto, de a gente chegar a pensar em assassinato,
a gente precisa pensar em como Deus restaura a nossa vida, como Deus transforma o nosso coração, porque se nós estamos assim, porque alguma coisa não está nos atendendo, é porque o orgulho já tomou conta do nosso coração. Nós nos tornamos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que se a pessoa não me satisfaz em cada uma das minhas expectativas, ela já não serve mais para mim. A minha vida já foi para o espaço. O relacionamento já não serve. Eu não consigo mais ser feliz do teu lado, eu tenho o direito de ser feliz. Seu imbecil. Pode falar imbecil no culto? Agora já falei. Mas não é. É o que tem que chamar um cara desse aí, imbecil, é uma boa palavra. Mas eu tenho o direito de ser feliz. Não, tu tem direito de ser casado, tu casou, acabou. Tu vai ter que resolver e fazer o teu casamento dar certo para tu ser feliz. Para com essa bobagem, gente. Para com essas asneiras. Tem solução, mas você precisa confiar em Deus. Você tem que parar de confiar em si mesmo. Você tem que parar de confiar nos teus desejos, nas tuas paixões. Porque ele pergunta, de onde é que vêm as guerras? Ele diz aqui, não vem dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Ele dá a solução do problema. Ele diz aqui, presta atenção no problema, de onde é que eles vêm? Eles começam pelas paixões e pelos desejos que vocês carregam dentro de vocês. É porque vocês têm desejos e quando não são saciados, vocês começam a brigar por causa disso. E aí vocês destroem tudo aquilo que Deus construiu no coração de vocês até hoje. Lá no Sermão do Monte, de novo, Jesus ele nos diz uma outra coisa, porque o Tiago termina aqui esse capítulo, versículo 2 aqui, diz assim, vocês vão entregar a luta e a guerra, e depois ele diz assim, não possuís, porque não pedis. Ele diz que nós não recebemos nada porque a gente não pede. Eu vou dizer, isso é uma das verdades mais terríveis que existe na palavra de Deus. Nós não recebemos porque nós não pedimos. Pastor, mas eu já pedi coisa que eu não recebi. Depois a gente fala sobre isso. Agora eu estou falando sobre as coisas que nós não pedimos, porque existem muitas dessas, gente. Jesus disse, lá no capítulo 7 de Mateus, no verso 7 em diante, ele diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é bom. Deus é bom. Olhe para o seu irmão e diga, Deus é bom. Agora pergunta para ele, então por que tu não pede para ele o que tu precisa? Deus é bom e nós precisamos pedir para Ele. Nós precisamos apresentar diante dEle as nossas petições. Sabe qual é o problema? É o orgulho. O mesmo orgulho que faz as guerras surgirem é o orgulho que nos impede de pedir alguma coisa para Deus. Quando nós estamos diante do Senhor, sabe o que a gente faz? A gente fica olhando e dizendo, acho que eu não preciso de nada. Eu não vou pedir para Deus me ajudar, porque, sabe como é que é, né? Deus está muito ocupado. Deus tem muita coisa para fazer. Eu estou com um problema aí agora, parece que amanhã talvez nem tenha muita coisa para comer lá em casa, porque a coisa está feia mesmo, mas eu não vou pedir para Deus. Meu irmão, tem que pedir para Deus. Mas eu sei que se eu for trabalhar lá, a força do meu braço, eu sei que eu dou um jeito, eu resolvo os meus problemas. Orgulho. Orgulho. Reconheça quem você é diante de Deus e como você precisa da ação dele na tua vida, porque isso é o que transforma o teu viver. Você não recebe porque você não pede. Não pede. Peça e será dado. Bata e a porta será aberta. Chegue diante do Senhor e diga para Ele o que você precisa. Eu quero orar com vocês agora sobre isso. Talvez tenha alguma coisa que você não pediu ainda para Deus, mas que você quer colocar diante de Deus. Pois que a gente possa fazer isso agora. É hora de pedir para Deus. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça onde você está. Pai, ouça, Senhor, o clamor dos teus filhos. Tua palavra nos diz, Senhor, que nós precisamos pedir. E nós queremos pedir, Senhor. Nós queremos apresentar diante de Ti o nosso coração com as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias do dia a dia.
Nós cremos num Deus que é poderoso para nos suprir. Suprir, Senhor, para que nós possamos resolver o nosso problema com as nossas dívidas, os nossos problemas conjugais, os nossos problemas de relacionamento com filhos, a conversão do nosso filho que nos deixa inseguro. Pai, todas as coisas que nós precisamos, o Senhor sabe. E nós podemos pedir a Ti com confiança, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas em segundo lugar, no capítulo 13, 4, Tiago diz assim: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos próprios prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Em segundo lugar, nós temos a consequência do problema. Porque o nosso coração deseja as coisas erradas, nós pedimos coisas erradas. A consequência do nosso problema, do nosso orgulho, é que o orgulho nos impulsiona na direção errada. E como as nossas paixões são transformadas pelo nosso orgulho, nós pedimos coisas erradas. E aí nós não recebemos. Pastor, mas a gente acabou de orar porque pedir, a gente vai receber. Agora está dizendo que tem coisa errada que a gente vai pedir. Tem coisas que são erradas. Tem coisas que se você estiver pedindo errado, Deus não vai dar. E Ele não vai dar para o teu bem. Ele não vai dar para te proteger. Ele não vai dar porque Ele te ama. Eu tenho uma filhinha que está dormindo ali, a coisa mais linda. A Alicinha. E a Alicinha, ela vai lá na cozinha, abre a gaveta e pega a faca. Papai, quer bolo? Bolo é bolo. Porque eu corto o bolo para ela em pedacinhos quando eu vou dar o bolo para ela. A gente compra uns bolinhos assim para ter um lanchinho de vez em quando, e aí tem uns bolinhos. E aí eu vou dar um, que é bom. Ela já vem com a faca na mão. E eu tiro a faca da filha. Não, filhinha, esse não pode. Agora eu vou dizer, a faca não tem nem ponta, tá? É uma faca de ponta lisinha, aquelas facas de talher que a gente usa no almoço, assim. Tem uma serrinha até bem de leve, assim, mas nem é tão perigoso. Mas ela pega a faquinha e ela quer cortar o bolo. Ela é super resolvida na vida. Se o Guga viesse com aquela faca, eu deixava já de mexer com aquilo. Não teria problema o Guga mexer naquela faca. O Guga tem 6, quase 7 anos, é um menino grande. Eu sei que ele parece ter uns 10, né? Porque ele fala tudo de um jeito muito adulto, mas ele tem só 6 anos. Mas mesmo assim ele já podia mexer. Já podia mexer naquela faca. Agora, se eu desse isso para Alice, provavelmente ela ia fazer alguma bobagem com a faca. Vocês estão entendendo que existem coisas que Deus não nos dá, e mesmo que Ele dê para outra pessoa, não quer dizer que Ele não nos ama? Existem coisas que Deus não nos dá porque não é bom para nós. Pode ser bom para o outro, mas não é bom para nós. E a gente precisa entender isso. A gente está pedindo coisas que são erradas para a nossa vida. Deus é um Pai amoroso e Ele cuida de nós. Ele nos guarda. Ele quer ver o nosso bem. Então, se você estiver pensando, por que Deus não me deu? Peça para Deus te fazer crescer primeiro. Quando você crescer, talvez você ganhe. Tem uns que nem depois de grande dá para deixar mexer, né? Lembro uma vez que um amigo meu pegou uma faca de churrasco, estava cravada na tábua assim. Ele foi lá e puxou a faca tirou um pedaço do dedo dele fora. Assim. Não, as artes que inventam, né? E adulto. Então tu fica pensando, às vezes nem crescer adianta também, né? Não pode faquinha, tá bom? Não, mesmo que seja adulto, não dá para mexer na faca. Tá? Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Às vezes tu precisa livrar uns adultos também. Mas a gente precisa ter essa compreensão. Mas a outra coisa que ele fala aqui é que porque a gente tem um coração apegado às coisas desse mundo, aquilo que é normal para esse mundo nos distancia de Deus. Ele diz aqui: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna um inimigo de Deus. O que ele está falando com o mundo? Afinal, a gente vive nesse mundo. E o próprio Jesus, um dia fez uma oração, dizendo: Pai, eu não quero que você tire eles do mundo, só livra eles do maligno. Ou seja, a gente vai viver nesse mundo e Jesus está de acordo com isso. Está tudo bem a gente viver nesse mundo. Então, por que Tiago diz que nós não podemos ter amizade com o mundo? Porque Tiago está falando do mundo com relação à estrutura que esse mundo oferece, com relação às satisfações que esse mundo propõe e que são constantemente mudadas.
Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o mundo é as coisas que existem nessa vida, as coisas que podem se tornar ídolos dentro do nosso coração, as coisas que nós podemos nos apegar a tal ponto, que no momento em que nós tentarmos nos desvencilhar, elas já são o nosso Deus no lugar do Senhor. E se nós tentarmos viver assim, com Deus e com esse mundo, nós estaremos formando uma poligamia. E Deus disse: isso não. Se você quer ser amigo do mundo, se você quer conviver com essas coisas, se você quer flertar com esse mundo, porque olha a figura que ele usa aqui, ele chama de adúltero. Tiago diz que é adultério isso. Por quê? Porque essa amizade não é uma mera amizade, mas é um flerte. É aquela coisa de dizer: e aí? Sabe aquele sorrisinho a mais? Aquela mensagenzinha a mais? Aquele WhatsApp a mais? Isso é adultério. Isso é um problema. E Jesus, Ele olha para nós e diz: vocês são minha noiva. Eu não quero que vocês flertem com ninguém. Eu quero que vocês sejam o meu povo, a minha propriedade particular, meu povo exclusivo. Mas é muito interessante porque a amizade com esse século, ela afeta a maneira como nós desejamos. Ela afeta a maneira como nós pensamos as coisas. Vocês já devem ter visto que esse mundo ele oferece muito mais prazeres hoje do que oferecia 100 anos atrás. Não sei se algum de vocês já percebeu isso, mas o meu avô, que nasceu em 1919, eu lembro dele contando o que esse mundo era, a loucura que esse mundo era, e a quantidade de possibilidades que tinha. Meu avô se negava a ter ar-condicionado em casa. Meu avô faleceu agora, em 2015. Ele se negava a ter ar-condicionado em casa. Ele dizia: não, tem vento na rua. Que isso? Eu moro no 18º andar, aqui venta bastante. Tinha dias que era um calor, que era uma coisa horrível. Mas ele não estava nem aí. Tá bom aqui. Era muito pior antigamente. É verdade. Por quê? Porque tu te acostuma com algumas coisas. E não é errado ter ar-condicionado, por favor, gente. O pastor disse que é errado ter ar-condicionado. Tem ar-condicionado na igreja, tá? Então não é errado ter ar-condicionado. Não é errado o ar-condicionado, por favor. O que eu estou dizendo para vocês é que esse mundo vai oferecendo confortos, e nós vamos nos apegando aos confortos. O problema não é você ter o conforto, o problema é como o conforto te tem. Você tem o conforto ou o conforto tem você? Porque se o conforto é o teu dono, no momento em que você não tiver aquele conforto, você não vai saber mais glorificar a Deus. Deus, eu perdi o meu conforto. Sim, mas tu não está clamando para Deus, tu está clamando para o teu conforto. O que tu quer é de volta aquilo que um dia te foi levado. E Deus não tem nada a ver com essa história. Você se apegou a possibilidades de uma vida confortável e tranquila. E agora que você não tem mais, você não está mais preocupado com Deus. Se Deus é a fonte do nosso amor, se Deus é a fonte das nossas paixões, se os nossos afetos todos são direcionados ao Senhor, se eu sinto prazer enquanto eu estou orando. Meu irmão, a gente fez uma vigília aqui no mês passado, e tinha um monte de gente aqui na vigília, tinha acho que 50, 60 pessoas, né? Um monte de gente, e alguns ficaram até às 6 da manhã junto com a gente aqui, e foi uma bênção, gente. O tempo passa assim, voando, né, Carlão? Foi uma bênção aquele tempo aqui. E, gente, eu fico muito feliz de ver isso. Por quê? Porque isso mostra aonde estão apontando os nossos afetos. Quando a gente tem uma vigília e o cara diz: eu gosto de ficar na presença de Deus orando, ele vem para a vigília e ele se alegra. Por quê? Porque ele sente prazer na presença de Deus. Quando nós vamos meditar nas Escrituras, nós dizemos: nós temos um tempo aí para a gente poder estudar a Bíblia. Quem quer estudar a Bíblia? Meu irmão, olha, eu não sei. Mas de repente tem alguns irmãos que querem. E esses irmãos que querem mostram que eles têm um amor, um afeto bem direcionado. E buscam aquilo que Deus tem para fazer na vida deles. Agora nós vamos fazer um jejum. Não, jejum não, pastor, aí foi demais. Isso é longe demais para mim. Não, meu irmão, vamos fazer jejum. E aí quando a gente vai fazer um jejum, o que a gente precisa? A gente precisa ter os nossos amores direcionados. Porque senão se torna uma coisa assim: eu estou sem comer,
ai que horror. Mas se o teu amor estiver direcionado corretamente, sabe o que vai acontecer? Você vai jejuar e vai sentir prazer em passar fome. Alguém que já sentiu prazer em passar fome? 1, 2, 3, 4, 5. Coisa bem boa fazer um jejum, né? A gente sente felicidade. Tem alguns que fazem um jejum um pouco diferente, né? Não é que está passando fome, mas está passando uns apertos, né? E a gente fica feliz porque a gente sabe que está fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Quando a gente ouve a voz do Senhor e atende aquilo que Deus nos pediu, os nossos afetos estão bem direcionados, os nossos amores estão bem direcionados. Mas se nós convivermos com o mundo, a tal ponto que a gente não sabe mais o que é Deus, o que é o mundo na nossa vida, e a gente começa a se misturar nos nossos padrões, e aquilo que era preto no branco, era uma coisa muito clara, a vida de Deus na vida do mundo, de repente se tornou tudo cinza. E a gente já não sabe mais diferenciar o que é a ação de Deus, o que é o mundo fazendo na nossa vida, porque está todo mundo misturado. E a gente perde a noção, a gente perde a perspectiva de Deus das coisas, e a gente já não sabe mais se aquilo é pecaminoso ou não. Por quê? Porque o nosso coração foi tomado por aquilo que foi ensinado pelo mundo. Sabe como é que isso acontece? Vamos falar de Netflix. Quando você abre uma série na Netflix e você começa a ver, pode ser qualquer um desses, tá? Eu sempre falo isso, Netflix, eu não tenho nada contra a Netflix, tá? Também não tenho nada a favor, mas pode ser qualquer um desses. Quando você abre o seu canal de streaming, Paramount Plus, qualquer coisa, tá? E você começa a ver, agora eu peguei um bem diferente, que eu acho que ninguém tem, né? Esse aí eu posso falar bastante, que ninguém vai se ofender. Quando você abre o seu streaming, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a mergulhar naquilo dali. E aquilo vai afetar a maneira como você enxerga as coisas. Antigamente a gente falava de novela, hoje a gente fala de Netflix, mas é a mesma coisa, gente. Ai pastor, mas eu só olho novela de crente. Por que tu não lê a Bíblia então se tu quer? Já viram Chosen, The Chosen? Bem legal, bem bonitinho. Aquele lá é legal de ver. Se vocês quiserem um aplicativo de streaming, baixem o The Chosen. E olhem, vai ser bem legal. Hã? Colocar. Colocar. Vou botar o QR Code lá. Também não estou fazendo tanta propaganda assim. Mas gente, por que eu falo isso? Porque o nosso coração, ele é moldado por aquilo que a gente consome. O nosso coração, ele é moldado por aquilo que a gente mergulha. Se nós estivermos o tempo todo nos alimentando e nos nutrindo de uma fonte, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar desse jeito. Você vai se tornar aquilo que você tem buscado. No Salmo 115, tem um texto muito famoso que fala que os ídolos não têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não tocam, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, e têm nariz, mas não cheiram, e nem som algum sai da sua garganta, e se tornam semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Ou seja, todo aquele que adora alguma coisa, e que se envolve a tal ponto de praticar idolatria com alguma coisa, se torna semelhante àquilo que adorou. Se você se torna um refém de um programa de televisão, se você se torna um refém de um tipo de literatura, se você torna refém de um tipo de música, todas essas coisas vão começando a moldar a maneira como você enxerga o mundo. Daqui a pouco o cara está lá, olhei para o Gabriel, lembrei dos Beatles, né? Daqui a pouco o cara está lá dizendo, imagine all the people, né? Living life in peace. O cara começa a imaginar o mundo assim. Cara, não dá. Tem coisas que não podem moldar a nossa maneira de pensar. Ai pastor, mas seria legal se o mundo estivesse em paz. Mas já viu as outras coisas que ele fala no livro, na música? Tem um monte de coisa ali que não dá. O que ele quer é uma coisa que não existe. Na verdade, é meio parecido com aquilo que o anticristo quer, não o que Deus tem para nós. Então a gente precisa ter em mente aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Deus moldar as nossas paixões, se Deus moldar o nosso querer, nós vamos desejar as coisas de Deus. Por quê? Porque desejar essas outras coisas é adultério diante de Deus. Quantos aqui querem ser adúlteros? Por favor, ninguém levanta a mão. Faz a pergunta invertida, né? Daí complica, as irmãos no embalo. Não, pastor, não faz isso.
Irmão, nós não queremos isso para a nossa vida. Nós não queremos. Deu um brado de vitória, não. Lembrei do apóstolo René agora, né? Se você quer ser adúltero, fique sentado na sua cadeira, não sei o que, e todo mundo levanta. A gente fala o contrário das coisas. A gente fala o contrário do contrário, fica pior ainda, né? Ai, gente. Vamos voltar aqui para a Bíblia. E aí o texto diz assim: assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, sabe aquele meio termo, aquele ponto de equilíbrio? Ele não existe. Não existe um ponto de equilíbrio, aquele lugar que a gente diz, aqui é seguro ser amigo do mundo. Não existe. O que você pode fazer é viver nesse mundo e tolerar as coisas que esse mundo oferece, inclusive os benefícios culturais. Então não é errado ver Netflix, não é errado ouvir música, não é errado nada disso, desde que essas coisas não norteiem o teu viver, desde que elas complementem o teu viver e não sejam o centro do teu viver. Amém? Vamos avançar. Em terceiro lugar, peraí, tem uma coisa que eu não falei que é muito importante: o Sermão do Monte. Lembra que eu falei que Tiago fala do Sermão do Monte o tempo todo? Ele diz aqui: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. O que Tiago está dizendo para nós? Ele está dizendo que existe uma maneira de pedir que é boa e uma maneira de pedir que é mal. Quem é que nos ensinou a fazer uma oração de verdade? Jesus. Mateus capítulo 6, no meio do Sermão do Monte. Ele diz aqui, no verso 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que ele está dizendo? Santificado seja o teu nome. Ele está atendendo os seus desejos ou está atendendo os desejos do Senhor? Santificado seja o teu nome. Depois ele vem e diz: venha o teu reino. É o desejo de Deus ou o desejo dele? O desejo humano é o desejo de Deus. Depois ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até agora ele só falou sobre a vontade de Deus para a sua vida. Mas ele tem necessidades? Os homens têm necessidades? Sim. Depois que a gente se preocupa com as vontades de Deus para a nossa vida, a gente se importa com as nossas próprias vontades. E aí a gente começa a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos quem nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, ele coloca na perspectiva correta. Tem 3 coisas que ele pede a respeito do próprio Deus, que é da vontade de Deus, para a glória de Deus. Depois tem 3 coisas que ele pede para o homem, para que o homem seja suprido, para que o homem seja amparado, para que o homem seja protegido. E muitas vezes a gente quer pedir uma coisa para Deus e a gente não quer nem saber o que Deus pensa a respeito daquilo. Sabe? A oração, muitas vezes ela não vai ser respondida. Ela não vai ser respondida porque nem merece uma resposta. Aquilo que você pediu para Deus é tão absurdo, mas tão absurdo, que Deus vai olhar e vai dizer: não, eu vou deixar ele pensar melhor antes de pedir de novo. Próxima vez que ele for orar, ele vai ver como é ridículo isso que ele me pediu. Ai, mas é que eu queria tanto aquela Ferrari vermelha. Não, vocês estão rindo? Vocês acham que não tem isso? Ah, Senhor, eu queria aquilo, assim. O que Jesus está falando? O pão nosso de cada dia. Ele não está nem dizendo para me dar uma reserva técnica. Ele está dizendo: o pão nosso de hoje. É só de hoje. Pedir para Deus, preste atenção nisso. Quando você está necessitado e angustiado com as suas coisas que você precisa pedir para Deus, você pede para Deus. E Deus ouve as suas orações e Deus atende. Mas Deus não está nem querendo te dar coisas a longo prazo nesse momento. Ele está querendo suprir a tua necessidade daquele momento. Por que Jesus fala do pão nosso de cada dia? Vocês lembram o que o povo comia no deserto? Eles comiam maná. E podia guardar maná para outro dia? O que acontecia se guardasse maná para outro dia? Apodrecia e fedia. E aquele que era ganancioso e não confiava em Deus passava vergonha. Porque todo mundo sabia que ele tinha pegado maná para mais. Pois assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente começa a pedir coisas extravagantes para Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer: esse cara está fedendo. Está guardando maná para o futuro. Não confia que Deus vai dar maná para ele amanhã de novo. Meu irmão, Deus é um Deus de provisão hoje, ontem, vai ser sempre. Ele sempre vai ser a tua provisão. Você não precisa pensar que amanhã Ele vai te dar. Você precisa pensar que hoje Ele vai te dar.
e Ele vai cuidar de ti. Jesus mesmo disse: não andem ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mas a gente não consegue, a gente vive naquela coisa, preciso saber o que vai acontecer depois. Por quê? Porque esse mundo líquido nos deixa em incertezas, e a gente esquece que a gente vive sobre a rocha, sobre um Deus que é firme e constante, e não muda, e cuida de nós todos os dias. Se a gente ficar apegado nas coisas que esse mundo faz, nós vamos entrar em desespero. Mas se nós ficarmos apegados ao nosso Deus, a gente sabe que Ele supre hoje, supre amanhã, Ele vai suprir no outro dia, e a cada dia basta o seu próprio mal. Mas quando chegar lá na frente, nós vamos nos lembrar: Deus tem cuidado de mim até hoje, e Ele vai continuar cuidando. Por isso nós devemos pedir, mas pedir bem. Não pedir com base naquilo que nós desejamos meramente, mas pedir com base na fidelidade de Deus, que tem nos sustentado até aqui. Amém? Em terceiro lugar, Jesus amado. Em terceiro lugar, mas aqui hoje é culto de ceia, a gente já fez a ceia, né? Tem isso. Não, pera aí um pouquinho, tem um motivo para a gente estar mais atrasado hoje. Vamos lá. Em terceiro lugar, o diagnóstico. No verso 5 e 6 diz assim: ou julgais que é em vão que a Escritura diz, Ele reclama com ciúmes o Espírito que pôs dentro de nós, mas Ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que a palavra de Deus nos diz? Ele nos dá aqui como diagnosticar o problema que existe dentro de nós. Ele disse: olha, o Espírito reclama com ciúmes do Espírito que Ele pôs dentro de nós. Quando Deus formou a tua vida, Deus soprou em ti algo dele. Deus soprou dentro de ti características dele. Quando Ele sopra sobre ti, você se torna capaz de amar como Ele é capaz de amar. Você se torna capaz de criar como Ele é capaz de criar. Você se torna capaz de exercer misericórdia como Ele é capaz de exercer misericórdia. Você se torna capaz de perdoar como Ele é capaz de perdoar. O que significa isso? Os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Existem coisas que nós nunca vamos chegar a ser, nunca vamos conseguir ter nada a ver com isso, mas existem atributos de Deus que são chamados de atributos comunicáveis. Aquilo que Deus coloca uma porção no coração do homem, para que o homem possa viver sobre este mundo da maneira como Deus exerce autoridade sobre este mundo. Quando Deus criou o homem no Éden, Ele disse que o homem devia dominar sobre a terra. A autoridade de Deus foi concedida ao homem. Ainda que Deus continuasse sendo soberano, o homem tinha um grau de autoridade. Amém? Então esses são os atributos comunicáveis de Deus. Pois o Espírito que Deus colocou no homem, muitas vezes começa a criar paixões por coisas pecaminosas. Ele começa a andar na direção errada, ele começa a se apegar às coisas erradas. E aqui Tiago diz que ele tem ciúmes por causa do Espírito que Ele colocou dentro de nós, que agora foi destruído, sujeitado a essas coisas. Mas ele vem e diz assim: mas Ele concede uma graça ainda maior, porque Deus resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? São os orgulhosos, aqueles que arrumam brigas, aqueles que quando sua paixão não está satisfeita, eles ficam cheios de birra. Esses são os orgulhosos. Como é que a gente consegue diagnosticar se o nosso coração é capaz de produzir guerras? É se o nosso coração é soberbo, se o nosso coração é orgulhoso, se nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a sentir injustiças a respeito de nós, inveja a respeito daquilo que os outros têm, dizendo por que ele tem e eu não tenho. Isso é um diagnóstico. Você é capaz de começar uma guerra. Ai pastor, eu não seria capaz de começar uma guerra. Se te dessem as armas do Putin, tu dava um jeito. Porque nosso coração ele é assim. A gente não faz porque não tem como fazer. Porque se nosso coração se torna orgulhoso, nós estamos no mesmo caminho desses homens. E nós precisamos saber que nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor a cada dia. Precisamos nos apegar à misericórdia de Deus todos os dias. Porque Ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A quem que Deus resiste? Aos soberbos. Meu irmão, se você for soberbo, você não vai encontrar o favor de Deus, você vai encontrar a mão fechada do Senhor.
você vai encontrar resistência do Senhor, e não o favor dEle, a graça dEle sobre ti. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que promovem os problemas, aqueles que são criadores de contendas, aqueles que são criadores de facções, aqueles que geram os burburinhos e as fofocas e essas coisas todas, esses Deus olha e diz assim: esse cara é soberbo, ele é orgulhoso, e meu coração resiste a ele. Meu coração resiste. A palavra de Deus nos diz que um dia muitos chegarão diante de Jesus, lá naquele dia, e dirão para Ele: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Ah, mas o cara faz milagre, ele é homem de Deus. Só vamos saber quando chegar lá diante de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Ainda que faça milagre, ainda que tenha o Espírito sobre ele, ainda que faça qualquer coisa, Deus resiste aos soberbos. Se você for soberbo, essa é uma boa hora de você se apresentar diante de Deus, para que você possa ter um coração humilde. Mas em quarto lugar, nós vemos aqui do verso 7 até o 10 a solução para esse grande problema do orgulho. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, santificai os vossos corações, homens dúbios. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se o vosso riso em luto e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui a gente vê Jesus dizendo em primeiro lugar, Tiago dizendo em primeiro lugar: sujeitai-vos, pois, a Deus. O primeiro passo para encontrar a solução do nosso problema de orgulho é se submeter a Deus, é a submissão. Ah, pastor, mas submissão é uma coisa difícil. Submeter é uma coisa que ninguém quer, todo mundo quer ser autoridade, porque Deus me fez para ser cabeça e não cauda. Ah, meu irmão, começa com isso. Mas as pessoas falam, estou rindo, as pessoas falam isso. Eu quero ser cabeça, não quero ser cauda, não vou me submeter a ninguém. Primeira coisa é se submeter a Deus, começa por aí. Você não se submete a Deus, quer ser cabeça de Deus? A gente precisa aprender a ser submisso. Sabe por que a Bíblia nos ensina a nos submetermos a autoridades humanas? Para que a gente pratique um pouco. Porque a gente não pode dizer que a gente faz diante de Deus aquilo que a gente não consegue fazer diante das pessoas que a gente enxerga. E se eu não me submeter a alguém neste mundo, é óbvio que eu não vou me submeter a Deus. Isso é uma loucura, não faz sentido nenhum. Então nós precisamos praticar a submissão no corpo de Cristo, uns com os outros. E é por isso que Deus confere autoridade e nos ordena a submissão. Amém? Sujeitai-vos a Deus. É muito interessante porque na semana passada a gente falou sobre como Jesus foi tentado. E aqui ele fala da submissão. Vocês lembram que Jesus foi para o deserto porque ele queria ir para o deserto? Não. Ele foi para o deserto porque o Espírito o levou para o deserto. Deus mandou ele para o deserto. O que ele fez? Ele se submeteu. Ele podia não ter ido? Claro que podia. Mas o que ele faz? Ele se submete. É bom ir para o deserto, passar 40 dias em jejum? É claro que não. Mas Jesus foi. Por quê? Por submissão. Por submissão. Se submeteu ao comando do Espírito. Acatou a voz do Senhor. Ah, mas ele era Deus também. Meu irmão, não estou falando de subordinacionismo aqui. Jesus não é menor que o Pai, não é menor que o Espírito, não tem nada disso. Tem a ver com a missão dele. E pela missão dele, ele precisava fazer aquilo. Ele viveu pelo Espírito. E andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Não é porque ele era Deus, é porque Deus estava com ele. Então ele andava no Espírito e agia pelo Espírito. Amém? Jesus foi para o deserto. Mas a segunda coisa que esse texto aqui nos diz é assim:
Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A segunda coisa que nós precisamos fazer é resistência. Resistência. O que seria isso, pastor? Aquela coisa que tem dentro do chuveiro? Não. Resistência é a perseverança diante das aflições, diante das lutas. Quando as coisas começam a ficar difíceis e parece que não tem nenhuma esperança mais, o que a gente faz? A gente permanece firme, finca o pé e diz: eu não deixo nada me atingir. O diabo veio tentar Jesus no deserto. O que Jesus fez? Resistiu ao diabo. Mas eu tenho como te dar todos os reinos, tu pode transformar a pedra em pão, tu pode te jogar do alto do templo, e todo mundo vai saber na hora que tu é o Messias, e vai ser uma coisa gloriosa. Jesus resistiu a tudo isso. Mas olha que coisa curiosa, porque depois ele dá a terceira coisa que nós precisamos fazer para encontrar essa solução. Ele diz no verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos, tem uma coisa que você precisa fazer, além de se submeter a Deus, além de resistir ao diabo, é se achegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus está disposto. Por quê? Porque Ele dá graça ao humilde. Ele está disposto. Se você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Deus quer ser encontrado por ti. Deus quer ser achado por ti. Mas o que tu precisa? Tu precisa buscar a Deus. Tu precisa desejar. Tu precisa de uma busca apaixonada por Deus. Se você não quiser realmente estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus, você nunca vai provar essas coisas. E sabe que diferença vai fazer isso na tua vida? Toda e nenhuma ao mesmo tempo. Nenhuma, porque você não provou disso e não vai saber como é que é. Então você nunca vai ter algo novo para você poder dizer. Mas vai fazer toda a diferença, porque você vai perder a melhor coisa da tua vida, que é a presença de Deus revelada diante de um homem. Nada nesse mundo se compara com o que Deus tem para nós. Nada nesse mundo se compara com a delícia que é poder permanecer na presença de Deus. E aqui a gente está vendo Ele dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Jesus chegou a Deus o tempo todo enquanto estava sendo tentado. Como é que Jesus resistiu ao diabo? Se achegando a Deus. Como? Com aquilo que Deus tinha falado na sua palavra. Pastor, mas ali ele não estava tendo nenhum contato com Deus, uma coisa sobrenatural. Pois é, esse que é o problema. A gente pensa que chegar a Deus é sentir um arrepio. Chegar a Deus é ler a palavra de Deus e saber o que a palavra de Deus diz para nós. Se você abre mão da palavra de Deus, você não conhece a palavra de Deus, você nunca se achegou a Ele. Se achegar diante de Deus é abrir a Bíblia e dizer: eu preciso disso que Deus está falando que eu preciso. Isso é se achegar a Deus. É abrir a Bíblia, ler algo e dizer: Senhor, eu preciso disso, e orar a respeito daquilo. Você está se achegando a Deus dessa maneira. Não, pastor, é só quando a gente está com a luz desligada e a música vem, e aí eu sinto um negócio diferente. Não, isso não é se chegar a Deus, isso é se chegar na tua emoção. Pode ser se chegar a Deus? Pode, mas a maioria das vezes, quando a gente não sabe discernir uma coisa da outra, não é isso. Não é isso. Tem muita gente que se perde emocionado na presença de Deus. Deus está naquele lugar e a pessoa se perdeu na sua emoção e não chegou na presença de Deus, porque só ficou na emoção, ficou ali extasiado por aquilo que estava vendo, porque a música era bonita, porque a canção deixava ela muito emocionada, mas nunca conheceu quem é Deus. Isso é triste demais, porque não se achegou a Deus. E aqui a gente vê Jesus cumprindo essas três coisas. E quando Ele cumpre essas três coisas, o que o diabo faz? Foge. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e Ele fugirá de vós. Assim como fugiu de Jesus, Ele vai fugir de ti. Ele vai fugir de ti. Logo depois Ele diz assim: purificai as vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações, homens dúbios. Ele diz também que nós precisamos de purificação, santificação. O que é isso? É uma transformação da maneira como nós vivemos. A gente não pode continuar vivendo da mesma maneira na amizade com o mundo. A transformação da nossa amizade com o mundo começa como? Se submetendo a Deus, resistindo ao diabo quando o diabo vem nos tentar, buscando a Deus apaixonadamente, mas também através da purificação, através da santificação.
Você não vai lutar contra o pecado. Pastor, eu sou escravizado pelo pecado, eu não consigo resistir quando eu vejo um filme pornô, eu fico me masturbando e não sei o quê. Ou a mulher começa a olhar e dizer assim: ah, pastor, porque eu fico emocionada que meu marido não é que nem aquele do filme, porque eu olho para o Tom Cruise ainda é o cara, o galã não é mais, né? Quem é o galã agora? É bom também. Quem é o galã? Quem é o galã que tem aí? O Thor, né? O Thor, como é que é o nome do Thor lá? Como é que é o nome do Aquaman lá? O Aquaman eu sei que também faz sucesso, né? Momoa, é. O Aquaman, cara grandão lá, né? Cara, e a gente fica olhando, meu marido não, meu marido tem aquela barriga. Se a Thalita começar a olhar pra minha barriga, deu, acabou pra mim, tô ralado. Gente, a gente começa a confundir os padrões de Deus e começa a assumir essas coisas para nós como se fossem o centro do negócio. Gente, não pode ser assim. A santificação, ela tem a ver com remover esses padrões da nossa vida, mas você não vai fazer isso sozinho. Você só vai fazer isso porque primeiro se sujeitou a Deus, depois resistiu ao diabo e depois buscou a Deus no lugar daquilo que o diabo tinha para te oferecer. Pastor, mas eu fico lutando, minha vontade é de não pecar, não sei o que. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar dizendo que nem Paulo dizia: ai, porque o mal que habita em mim, eu não consigo vencer, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Se não fosse Paulo se converter, Paulo estava até hoje chorando: eu não consigo vencer aquilo que existe, aquela lei dos meus membros, que eu fico lutando com aquilo. Mas Paulo venceu. Por quê? Porque se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo e passou a buscar Deus no lugar disso. É graça do Senhor sobre a tua vida. Confie que Deus é capaz de te santificar, porque isso é Ele que age na tua vida e te transforma. Amém? E depois, em último lugar, ele diz assim, última etapa da solução, ele diz assim: entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se o vosso riso em luto, a vossa alegria em desalento, e humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. O que a gente tem que fazer? Se entristecer. Pastor, isso não está certo. Porque sempre me disseram que se eu vivesse com Jesus eu ia ser mais feliz. Por que a Bíblia está mandando ficar triste agora? Porque você é um pecador e você precisa se entristecer por quem você é. Talvez você ande por aí, você liga a televisão, assista pregações no YouTube e as pessoas vão dizer que Jesus tem um jeito de te deixar mais feliz. Isso é verdade, mas Ele só vai te deixar mais feliz depois que você se humilhar, depois que você se entristecer. Porque primeiro você precisa sentir a miséria em que você se encontra. Primeiro você precisa chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou um pecador, eu não mereço nada de Ti. Eu sou um pecador e eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia, eu preciso ser restaurado. Eu não posso viver da maneira como eu vivo até aqui. Eu preciso me entristecer. Eu estou feliz com o meu pecado e eu preciso ficar triste com o meu pecado. Eu estou feliz com a condição que eu tenho vivido até hoje, mas eu não quero viver feliz com isso. Eu quero ser transformado. Jesus está olhando para ti agora e está dizendo: pare de rir das coisas que o diabo te deu e se entristece com isso, para que eu possa colocar um riso de verdade na tua boca. É por isso que ele termina dizendo: humilhai-vos diante do Senhor. Sabe o que é se humilhar? Humilhar é quando a gente passa uma situação vergonhosa. Não. Humilhar é muito pior do que isso. Humilhar é quando você não é nada diante de alguém. Humilhar é quando você se sente a pior pessoa do mundo diante de uma circunstância ou diante de alguém. Pois eu quero dizer que ele diz aqui que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. A santidade do Senhor deve provocar no teu coração um constrangimento que muda a maneira como você vive totalmente, a ponto de você dizer: eu não consigo mais viver diante do Senhor da maneira como eu vivo. Eu fico triste e eu me humilho, porque eu preciso de uma vida nova. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo um milagre no nosso meio. Deus está agindo no nosso meio de forma sobrenatural. Mas eu vou dizer, nós só vamos provar de tudo aquilo que Deus tem para nós quando o nosso coração estiver humilhado na presença dEle. E a gente leva isso de qualquer jeito. A gente diz: não, Deus vai fazendo as coisas aí, está tudo bem. Meu irmão, não está tudo bem.
Porque ele diz assim: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. O que Deus vai fazer? Ele vai te exaltar. Ah, pastor, é isso que eu queria ser exaltado. Agora chegou a minha vez. Agora é a minha vez, essa é a minha hora. Chegou a hora de ser exaltado. Meu irmão, ser exaltado não é isso que você está pensando. Ah, pastor, mas quando eu for exaltado eu vou ganhar na Mega. O que Deus tem para mim é coisa grande. Sabe que lá no trabalho fazem o bolão aqui. Eu estou no bolão porque eu sei que Deus vai um dia desatar isso na minha vida. Meu irmão, misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Se você quer ser exaltado diante dos homens, você não entendeu o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus quer te exaltar para a glória dEle. Ele quer começar a fazer coisas na tua vida que você nem imaginava que era possível ser feito. Mas quando você se humilhar diante dEle, Ele vai começar uma boa obra na tua vida. Quando você reconhecer a sua miséria, Ele vai te dar uma nova alegria. Quando você reconhecer a sua independência diante dEle, Ele vai te fazer ser dependente e confiar nele. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, continuar com o nosso coração endurecido e arrogante. Mas nós precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Porque, meu irmão, existem dois tipos de amizade nessa vida: uma amizade com o mundo e uma amizade com Deus. Eu posso ser amigo das pessoas, eu posso ser amigo das circunstâncias, eu posso me familiarizar e ser visto por todo mundo como alguém igualzinho a todo mundo. Sabe o que isso vai mudar na minha vida? Nada. E eu vou ser feliz assim. Eu posso ser rico como Mark Zuckerberg, eu posso fazer qualquer coisa, e a gente vai olhar e vai dizer: uau, que vida boa que aquele cara tem, né? Mas não tem nada de espiritual naquilo. Nada. É uma vida vazia. Espiritualmente é vazia. Sabe para que serve? Para nada. Porque um dia esse mundo todo vai passar, mas nós ficaremos em pé com o Senhor por toda a eternidade. Nós reinaremos com Ele em glória. Um dia aquela cidade eterna vai descer sobre esse mundo e nós governaremos sobre as nações com aquele que nos chamou. Meu irmão, até lá, tudo que a gente precisa é se humilhar e deixar que toda exaltação sirva para a glória dEle. Todas as coisas boas que chegarem na nossa vida, a gente possa dizer: pô, que bênção do Senhor, eu nem merecia tanto. Isso é se humilhar diante de Deus. A gente tem a tendência de pensar: olha só, tá vendo? Conquistei porque trabalhei duro. É verdade que trabalhou duro, é verdade que tu merecia de certa forma. Mas se você olhar para isso, você começa a confiar em Ti de novo. E quando você olhar para as coisas que Deus te dá e parar de confiar em Ti mesmo, vai começar a ver as coisas de uma outra maneira. Eu quero convidar você a se apresentar diante do Senhor. Apresentar diante do Senhor a amizade com o mundo que você teve até hoje. O orgulho que tem te impedido de se aproximar dEle. O orgulho que tem te impedido de se aproximar dos seus irmãos no momento das angústias, no momento das dificuldades. O orgulho que tem te impedido de ver a vontade de Deus se cumprindo. Aquele orgulho que tem te impedido de fazer as orações do jeito certo. O orgulho que tem te impedido até de fazer orações. O orgulho que tem te atrapalhado na caminhada com Deus. Deus quer fazer mais na tua vida, mas tem que começar com a quebra do teu orgulho. Tem que começar com submissão, com resistência, com uma busca apaixonada pela presença de Deus. Tem que começar com santificação. Tem que começar com contrição e humilhação. É assim que a gente vive diante do Senhor, reconhecendo o quanto a gente precisa dEle, reconhecendo o quanto a gente depende dEle, porque é Ele que é capaz de completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Amém? Se apresente diante do Senhor. Talvez você hoje esteja olhando para dentro de si e pensando: não, eu não sou um cara arrogante, eu não sou uma menina arrogante. Mas quando você olha para esse mundo e percebe as injustiças e se sente injustiçado, é porque você acha que você é melhor do que deveria estar recebendo alguma coisa. E eu vou dizer para vocês: tudo que a gente merecia era o inferno, por ter ferido a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor foi colocada sobre nós, a imagem e semelhança dEle.
e nós desprezamos isso para viver segundo a nossa própria vontade. Pois Deus tem perdão, Deus tem graça, Deus tem misericórdia sobre as nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer o nosso orgulho que nos impede de viver uma vida plena na presença dEle. Coloque-se diante de Deus, diga para Ele quanto você precisa dEle, para que os teus pecados sejam perdoados, para que a tua vida seja restaurada, para que o teu casamento seja restaurado, para que as tuas amizades sejam restauradas, para que os sonhos que Deus um dia colocou no teu coração sejam restaurados. Talvez os sonhos de formar uma família, talvez o sonho de exercer um ministério, talvez o sonho de um casamento, talvez o sonho que você tinha, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu entrego tudo para Ti, porque eu confio em Ti, eu sei que o Senhor faz o que é melhor para mim, o Senhor tem o que é melhor para mim. Pai, quantas vezes, Senhor, nosso coração fica endurecido, Senhor, por causa das situações que esse mundo nos faz passar, endurecido por causa das coisas que nós temos vivido, Senhor, das lutas, das aflições dessa vida. Mas mesmo, Senhor, no meio dessas angústias, nós encontramos uma fonte de esperança e de descanso diante de Ti, na Tua presença. E nós queremos apresentar, Senhor, os nossos corações diante de Ti, porque o Senhor tem uma fonte de esperança, o Senhor tem uma fonte de restauração para a nossa vida, e essa fonte está no próprio Senhor Jesus, aquele que se submeteu, aquele que resistiu, e aquele que buscou a Deus, e conhecia a palavra de Deus, Pai, aquele que não precisou, Senhor, de santificação, porque Ele era a própria santidade vivendo entre nós. Pai, nós precisamos desse modelo, Senhor, para que nós sejamos restaurados. Nós nos apegamos à obra de Jesus, Senhor. Hoje mesmo nós estávamos aqui anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha, Senhor, pois que essa morte do Senhor que é anunciada seja fonte de esperança e de restauração para cada coração aqui nesse lugar. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos ter nova vida. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos caminhar novamente de forma plena diante de Ti, Senhor, porque nós somos filhos, e o Senhor quer abençoar os Seus filhos. Nós somos alvos da Tua misericórdia, Senhor, e nós pedimos: cumpra em nós o Teu querer. Perdoa, Senhor, a dor que nós sentimos, perdoa, Senhor, a dor que nós causamos no Teu coração, perdoa, Senhor, as mágoas que vêm de tudo isso, Senhor, porque nós precisamos de Ti, precisamos nos humilhar diante de Ti, porque é somente com humilhação que a gente pode provar da exaltação que o Senhor tem para nós, para todos sempre. Nós Te agradecemos por isso, Senhor.